Senhor Presidente da Academia de Maria, Senhor Almirante Vidal de Abreu, Senhor Editor desta obra, Senhor Almirante Henrique da Fonseca, meu caro João Freire, senhores almirantes, minhas senhoras, meus senhores, caríssimos amigos, eu tenho obviamente que, em primeiro lugar, agradecer este convite que muito me honra e dizer ao Sr. Almirante Vidal de Abreu, não é a primeira vez, mas é sempre com muito gosto que venho à Academia de Marinha. E é para mim também um privilégio estar hoje entre vós e poder dizer umas palavras sobre o livro organizado pelo João Freire, o que me dá para mim uma grande honra e um grande prazer. Portanto, agradeço o convite que me foi feito ao João Freire, ao Sr. Almirante Henrique da Fonseca e, naturalmente, à Academia de Marinha, na pessoa do Sr. Almirante Vidal de Abreu. Antes de dizer o que quer que seja, tenho que fazer a minha declaração de interesses. E a minha declaração de interesses é simples. Eu não sou um especialista na matéria versada no livro, mas sou um admirador e um amigo do seu autor. Isto quer dizer que, embora eu há muito tempo estude a história da guerra e a história do fenómeno militar, não sou particularmente um especialista da história naval ou da história marítima, mas está aqui o seu comandante Rodrigues Pereira, que muito melhor que eu, naturalmente, poderá fazer essa apresentação. E, portanto, estarei aqui menos pela minha competência, mais pela amizade que o João Freire, com certeza, foi essa a razão pela qual me convidou. Mas é preciso dizer que sou um admirador do trabalho do João Freire, sou seu leitor há muitos anos, sou devedor do seu conhecimento e também posso dizer, comungo com ele alguns dos seus ideais. Mas tudo aquilo que disse, quero afirmá-lo, não retira independência, não retira objetividade àquilo que eu possa dizer sobre o livro que hoje se apresenta. Nestas situações, nestes lançamentos, nestas apresentações de livros, manda a tradição que se fale do autor e que se fale da obra. Pois o autor é por demais conhecido e reconhecido, e em particular nesta sede que é a Academia de Marinha, e por isso, enfim, não precisa de grande apresentação, é conhecido e reconhecido por todos. Quanto à obra, enfim, alguns, o Sr. Almirante já o disse, alguns já conhecem, foram acompanhando a sua publicação, a publicação dos vários episódios que versa ao longo do tempo e portanto, enfim, também não seria necessária uma grande apresentação que, de resto, ficaria sempre muito aquém da própria obra. No entanto, quero dizer que, uma vez que me foi solicitado que dissesse umas palavras, não deixarei de as dizer, e são palavras muito simples, mas são palavras muito sinceras relativamente ao autor e à sua obra. Em primeiro lugar, duas palavras sobre o João Freire. Na badana da obra agora publicada, lê-se que o autor é professor catedrático de Sociologia e professor emérito do Instituto Universitário de Lisboa. É claro que João Freire é tudo isto. Chegou ao topo da carreira universitária, é reconhecido por toda a academia, mas eu julgo que aqui é importante, João Freire é muito mais do que isto. É muito mais do que a apresentação seca que está na badana do livro. Para mim, é assim que o olho há muitos anos. João Freire é, em primeiro lugar, um observador lúcido
sobre a realidade social que nos envolve. João Freire isso é patente, um apaixonado pelo mar, um amante das coisas do mar e é, sobretudo, um homem de ideais. Ao longo destes últimos quase 40 anos, e faço aqui uma confissão, conheci o João Freire acabado de terminar a minha licenciatura, quando ele tinha um conjunto de caricaturas do princípio do século XX, de Álvaro de Oliveira, seu julgo familiar ainda, não era? Tio, sobre os políticos do final da monarquia e do princípio da Primeira República. E fez-me um desafio. Eu estudava esse período histórico e o João Freire fez-me esse desafio. Identificar quem eram aquelas personagens que estavam caricaturadas e fazer uma introdução ao livro. E assim fiz. Identifiquei as personagens, esbocei uma introdução e, devo dizer, confesso, foi a minha primeira publicação em livro. Eu tinha 23 anos. Portanto, tenho 63, são 40 que lá vão. E ao longo destes 40 anos foi esta a ideia, a imagem com que fiquei e que hoje confirmo do João Freire, um homem de ideais, um intelectual lúcido e um apaixonado pelo mar. Aliás, o percurso de vida de João Freire aí está para o demonstrar, como está, de resto, a sua obra. Oficial da Armada Portuguesa até 1968, sociólogo de referência no campo da sociologia do trabalho e das organizações em Portugal e não só, e já agora, diga-se de passagem, para aqueles que, muitos que aqui estão conhecem, e portanto, mas os que não conhecem, esgrimista exímio, operário ocasional, como aliás se diz na sua biografia, e anarquista nos tempos livres. Ora bem, na sua vastíssima obra, não vale a pena, basta olhar para o número de livros publicados que está na badana do seu livro, na vastíssima obra há uma que para mim, na minha opinião, é uma obra central. Assim o entendi. Uma obra em que o marinheiro se cruza com o sociólogo, em que a experiência pessoal se cruza com o seu percurso intelectual, em que a marinha portuguesa, se cruza com a sociologia. E essa é uma obra fundamental e chama-se Homens em Fundo Azul Marinho, publicado em 2003. E desde aí, João Freire vem a traçar uma genealogia intelectual dedicada às coisas do mar, às coisas da guerra no mar e, portanto, digamos, esta é como que há uma outra, aliás, muito importante, que é uma outra obra muito importante, que é a de a Marinha e o Poder Político em Portugal entre 2000, publicada em 2010, e depois toda uma série de publicações sobre o Augusto Castilho, sobre a ação naval e diplomática portuguesa, a antologia que já referiu, em que o tema é sempre o tema do mar. E com uma particularidade metodológica muito evidente nesse livro sobre os homens em fundo azul marinho, que é justamente a leitura que é feita da Marinha a partir dos olhos do sociólogo das organizações, também da sociologia militar, e com uma particularidade que é, não sei se me engano, o João Freire me corrigirá se for o caso, uma particularidade que é a do observador participante. Neste caso, um pouco retrospectivo, não é verdade? Mas sempre com essa ideia que nós podíamos também ver no Raymond Aron, no espectador empenhado, no spectateur engagé. Alguém que analisa a partir da sua própria experiência. Ora, eu diria que estas memórias da guerra e do mar são, em certo sentido, o último episódio desta genealogia intelectual de análise que
tem vindo a fazer das coisas da guerra naval e da história marítima em geral. Do que é que se trata? O Sr. Comandante Rodrigues Pereira, melhor do que eu, dirá, mas eu diria que do que se trata é justamente daquilo que o título, desde logo, anuncia. Memórias da Guerra e do Mar. Ou melhor, talvez dissesse, Memórias do Mar e da Guerra no Mar. Do mar porque aparecem ao longo destes muitos episódios viagens de exploração, gostei particularmente do da Antártica, motins de marinheiros, destaco aqui o do Curaçao de Potemkin, aventuras no mar, há uma extraordinária aventura no mar em tempos conturbados, naufrágios, desde logo o célebre naufrágio do Titanic, e depois alguns casos jurídicos de direito do mar. Mas o grosso da obra, digamos assim, aquela que é a sua substância, anda em torno dos episódios de guerra naval, ou seja, da guerra no mar. Num período que vai entre o princípio do século XX e o final dos anos 50, atravessando momentos históricos decisivos, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e já mesmo terminando na Guerra Fria. Aí por aqui passam, na Primeira Guerra, os combates da Jutlândia, o início da Guerra Submarina, não falta, como é óbvio, também a espionagem, os casos de espionagem, e depois, durante a Segunda Guerra, uma série de episódios absolutamente marcantes que, digamos, traçaram o destino da própria guerra. O episódio conhecido, mas com alguns detalhes que por acaso eu não conhecia, digamos, do dilema da Armada Francesa entre, digamos, a obediência à França oficial de Vichy ou, digamos, o seu alinhamento com os aliados e depois com a França Livre, essa dificuldade ou esse momento em que a França é pressionada por dois lados, está entre dois fogos, as batalhas do Atlântico e as batalhas do Pacífico, o ataque a Pearl Harbor, que provoca a entrada americana na Segunda Guerra Mundial, o desembarque na Normandia, momento decisivo para a vitória dos aliados na Segunda Guerra, a terminar depois com um episódio com o célebre submarino Nautilus, o primeiro submarino atómico. Portanto, no fundo, do que se trata é de mais de meio século da história contemporânea e do papel do mar e da guerra naval nessa mesma história. Por aqui vão passando combates entre navios de superfície, ou entre navios e aviões e submarinos, manobras táticas, estratégias de maior longo prazo, os estragos materiais, as questões, digamos, das baixas, os feridos, os mortos, enfim, no fundo por aqui passa, por um lado, aquilo que é a estratégia naval, as táticas e as manobras táticas, mas ao mesmo tempo não se esquece aqui, e isso é muito patente, esse outro lado da guerra que é o do sofrimento humano. É, portanto, uma antologia importante que revela um conhecimento erudito do seu autor, revela uma grande capacidade hermenêutica, revela uma decisão muito criteriosa dos episódios e, naturalmente, é um livro que, doravante, será central para todos aqueles que quiserem conhecer um pouco melhor a história marítima e a história naval da primeira metade do século XX. Marinheiros, historiadores ou outros que não sejam nem marinheiros nem historiadores, mas tenham curiosidade sobre estas matérias, porque a leitura é uma leitura muito agradável, muito acessível e, portanto, suscetível de tocar um público muito mais vasto. Não vou alongar-me, quero deixar os meus sinceros parabéns à Academia de Marinha, na pessoa do Sr. Almirante Vidal de Abreu, quem teve a responsabilidade da edição, o Sr. Almirante Fonseca, e como é natural, os meus parabéns vão também
e em particular e em primeiro lugar para o João Freire. De parabéns hão de estar todos aqueles que vierem a ler o livro, que aconselho vivamente. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, digníssimo Presidente da Academia de Marinha, Excelentíssimo Sr. Almirante Henrique da Silva da Fonseca, Diretor da Revista de Marinha e Editor da obra, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. João Moreira Freire, Coordenador da obra, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Nuno Severiano Teixeira, que também apresenta esta obra, Excelentíssimos Senhores Académicos, Senhores Oficiais Generais, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Apresentamos hoje o livro Memórias da Guerra e do Mar, coordenado pelo professor Dr. João Moreira Freire. E as minhas primeiras palavras são para o coordenador e para o editor da obra, a quem muito agradeço o convite que muito me honrou para fazer esta apresentação. Depois, no ano anterior, nos ter presenteado com as suas Memórias Navais, surge agora este seu novo trabalho, também com a chancela da Editora Náutica Nacional. Nas 258 páginas do seu trabalho, o professor João Freire apresenta-nos meia centena de episódios marítimos, de muita diversidade, ocorridos com marinhas estrangeiras na primeira metade do século XX e que o tornam de muita expectativa e interesse. Como afirma o próprio coordenador, e cito, referem-se a diversos momentos cruciais da guerra naval nos conflitos mundiais de 1914-1918 e de 1939-1945, bem como outros acontecimentos marítimos, tais como naufrágios, viagens de aventura e descoberta ou motins de marinheiros. Fim de citação. Podemos, pois, encontrar episódios ocorridos durante a Guerra Russo-Japonesa, 1904-5, as duas guerras mundiais e na Guerra Civil de Espanha, além de outros ocorridos fora dos grandes conflitos navais daquele século. Para além destes episódios de ações militares, esta obra apresenta-nos também episódios marítimos não militares. Alguns dos episódios descritos neste livro fazem parte das memórias dos que se dedicam ao estudo da história marítima, mas há outros que são pouco conhecidos ou divulgados. No primeiro grupo estão episódios como a Batalha de Tsushima, em 1905, aqui descrita pela pena de um então cadete na Escola Naval e publicada na revista Tridente em 1966. Travada em 27 e 28 de maio de 1905, na sequência da Guerra Russo-Japonesa, Tsushima representou uma pesada derrota militar russa e foi a última batalha naval onde os navios se renderam ao inimigo. Os russos perderam 34 dos seus 37 navios e apenas 3 atingiram o seu destino. O afundamento do Titanic, aqui visto pelas páginas dos Anais do Militar Naval. Este acidente marítimo, ocorrido em abril de 1912, é-nos relatado pelos Anais em termos semelhantes aos da empresa diária portuguesa, quando, segundo o professor João Freire, e cito, se esperasse uma postura mais explicativa e técnica acerca do desastre. Fim de citação. A Batalha da Jutlândia, ou de Skagerrak, vista pelos seus protagonistas, travada em 31 de maio e 1 de julho de 1916, é vista diferentemente pelos intervenientes. 2 autores, um alemão e outro britânico, que participaram no combate, deixam-nos as suas visões do mesmo acontecimento. Relativamente a este confronto, há ainda um outro episódio descrito no livro que se refere a uma estranha mensagem recebida pelos britânicos durante o recontro e que os afastaria do local da batalha. O autoafundamento da esquadra de alto mar alemã, então internada em Scapa Flow. O seu internamento naquela base britânica foi uma violação dos termos do armistício, porque os navios deveriam ter sido internados em portos neutros. Sem ordens superiores e vendo aproximar-se a data final do período do armistício, o almirante Reuter decidiu afundar os seus navios em 21 de junho de 1919. Os britânicos, surpreendidos e desesperados com a atitude alemã, abriram fogo contra as baleeiras cheias de alemães, desarmados, que abandonavam os seus navios. O ataque de Gutenprien com o seu U-47
à base naval britânica, também de Scapa Flow, em 14 de outubro de 1939, foi uma das mais arrojadas ações do U-Boat durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das principais bases navais britânicas foi atacada e foi destruído um navio de linha no seu interior. A Batalha do Rio da Prata e o autoafundamento do Graf Spee, depois de 4 meses de ações de corso contra a navegação mercante, o couraçado Bolso, uma joias da coroa da Armada Alemã, foi detectado por uma divisão naval britânica ao largo do Rio da Prata em dezembro de 1939. Danificado no combate que travou, o navio alemão recolheu-se a Montevideo, um porto neutro, onde a sua permanência seria limitada em tempo. No dia 17, quando parecia dirigir-se de novo ao alto mar, o navio foi afundado pela sua guarnição na bacia do Rio da Prata e o seu comandante viria a suicidar-se depois. Ainda hoje, o governo uruguaio tem problemas diplomáticos devido à presença daquele navio nas suas águas. A empolgante e heroica retirada britânica de Dunkerque, onde, na minha opinião, Hitler terá começado a perder a guerra. Nesta incrível operação naval, foram retirados das praias cerca de 340 mil homens, dos 400 mil da Força Expedicionária, por uma frota de 850 embarcações de todos os tipos. Ficaram ainda na praia cerca de 35 mil franceses e 20 mil britânicos que se renderiam aos alemães. Todos estes episódios foram profundamente divulgados, geraram vários livros e artigos e até filmes, sendo, portanto, o conhecimento dos que se interessam pela história marítima. Mas outros interessantes episódios que aqui nos são apresentados pelo coordenador da obra são menos conhecidos, e destes realço a revolta dos marinheiros da esquadra brasileira, ocorrida em 1910, onde se contestavam a dureza da vida a bordo e os castigos corporais. Foi uma revolta com contornos semelhantes à da esquadra russa do Mar Negro em 1905, a famosa revolta do couraçado Potemkin, que já aqui foi referido pelo seu professor, e que também faz parte destas memórias, e é ocorrida na Marinha Portuguesa na Páscoa de 1906. As revoltas de marinheiros foram frequentes nos primeiros anos do século XX. Depois das atrás mencionadas, ocorreram, e estão referidas na obra, revoltas nos navios da Marinha Francesa, que em 1919 combatiu no Mar Negro contra os bolcheviques e foram influenciados pela sua doutrina. Nos jornais portugueses houve apenas uma curta referência a este acontecimento. E, como no melhor pano cai a nódoa, houve ainda a revolta da Royal Navy, quando os marinheiros britânicos entraram em greve contra o projeto de corte de 25% dos seus vencimentos durante a crise económica de 29-31. Conseguiram uma meia vitória, com a redução dos cortes a 10%. Apesar da censura então existente em Portugal, e ao contrário do que sucedera com a revolta de 1919, os jornais de Lisboa deram grandes notícias deste evento. Em plena época da chamada diplomacia da canhoneira, que vigorou no início do século XX, o coordenador refere-nos os problemas diplomáticos criados pela canhoneira alemã Panther durante a sua visita a Angola em 1912. O episódio é-nos descrito pelo governador de Angola, Norton de Matos, que, e como afirma o coordenador, cito, conta e comenta as intervenções da Panther nas águas angolanas e ficamos com uma ideia dos protocolos desta diplomacia naval. Fim de citação. O combate do cruzador alemão Königsberg contra a esquadra britânica na África Oriental Alemã, travado com um navio camuflado pela floresta do delta do rio Rufiji. Dedicado ao corso no Índico, o navio viria a ser bloqueado no referido rio a partir de março de 1915. Seria depois destroçado e afundado, sofrendo 19 mortos e 45 feridos. E o coordenador destaca-nos desta vitória britânica que, e volto a citar, os ingleses festejam a vitória, mas ignoravam que a guarnição válida do cruzador, em vez de se render e engrossar a coluna guerrilheira de Ascaris do coronel Letov Vorbeck, levando com ela as peças de respeitável calibre que conseguira resgatar do navio. Fim de citação. De referir que esta força alemã se renderia já depois do armistício, sem nunca ter sido derrotada e depois ter espalhado o terror no norte de Moçambique, no Tanganica e no Congo belga. Da Guerra Civil de Espanha estão referidos 2 episódios trágicos. A revolta da marinhagem a bordo do couraçado Jaime I, ocorrida ao largo da costa portuguesa e que provocou numerosos mortos entre os seus oficiais, e o afundamento, num combate noturno, da mais moderna unidade naval espanhola, o cruzador Baleares, ao serviço dos nacionalistas. Da Segunda Guerra Mundial,
O coordenador trouxe-nos o drama da esquadra francesa, que o Sr. Professor já referiu, como resultado da rendição da França face à Alemanha em 1940. Temendo que os magníficos navios franceses caíssem nas mãos dos alemães e dos italianos, o governo britânico deu ordem para que fossem aprisionados ou destruídos nos seus portos do ultramar francês. Atacados em Orão e em Dakar, a maioria dos navios franceses é inutilizada, nomeadamente 5 couraçados e um transporte-aviões. Apenas o Strasbourg consegue atingir Toulon com a sua escolta. No final da guerra, quando a Alemanha ocupa todo o território francês, os franceses são forçados a autodestruir os seus navios estacionados em Toulon, ficando deste modo sem a sua magnífica esquadra construída na década de 1930. Mas esta obra leva-nos também a episódios marítimos não militares, como já referi, e de que realço. As navegações e explorações polares do início do século XX. Diz-nos o coordenador que, e cito, as explorações geográficas polares mobilizaram meios financeiros, governos, navios e marinheiros numa amigável competição. Fim de citação. E realmente, logo em 1901, efetuaram-se 4 expedições ao continente antártico. Os problemas do direito internacional marítimo e das águas territoriais são também abordados. A extensão destas foi durante longo tempo assente nas 3 milhas marítimas ou no alcance do tiro de peça. Mas os progressivos alcances da artilharia naval, ocorrida no virar do século XIX para o século XX, e a melhoria dos sistemas de defesa de costa, levou a tentativas de rever este conceito no início do século XX. Explica-nos o autor do texto, o conselheiro Jaime Forjás de Serpa Pimentel, em artigo dos Anais do Clube Militar Naval em 1905, que, cito, de facto, depois da intervenção dos canhões de grosso calibre, da invenção dos canhões de grosso calibre, e depois dos presentes aperfeiçoamentos dos meios de defesa, a extensão prática da soberania dos Estados sobre os mares adjacentes aumentou consideravelmente. Mas enquanto não houver acordo internacional que altere o direito atual das gentes quanto ao limite das águas territoriais, o exercer-se jurisdição nacional no alto mar seria extravagante pretensão, por ir de encontro a um dos mais sagrados princípios do direito internacional, isto é, que o mar largo é nullis territorium. Fim de citação. E como sabemos, este assunto só viria a ser resolvido na década de 1980 com a Convenção de Montego Bay. O aventureirismo no mar é também abordado num dos textos. É-nos descrita a aventura de um capitão britânico com o seu pequeno navio atravessou o Atlântico do Senegal às Antilhas sem bússola, sem cartas e sem comida. Relativamente às explorações submarinas, surgem-nos 2 textos. Um sobre o pioneirismo do mergulho ao natural, hoje chamado em apneia, com a introdução dos óculos estanques e das barbatanas. Era uma melhoria significativa relativamente à atividade dos caçadores de pérolas que, desde a antiguidade, mergulhavam sem qualquer equipamento de apoio. E outro, sobre o mergulho em profundidade, utilizando veículos especiais, os batiscafos. Refere-nos o coordenador que, e cito, o ensaio do primeiro batiscafo nas águas de Cabo Verde em 1948 saldou-se por um fracasso, como aqui se relata no livro. Mas um segundo atingiu os 4.000 metros previstos. Fim de citação. O naufrágio do Pamir, em 21 de setembro de 1957, ao largo dos Açores, é um dos mais trágicos acidentes de meados do século XX. Pamir era uma barca de 4 mastros que efetuava serviço de transporte de carga e, simultaneamente, servia de navio-escola para os cadetes da Marinha Mercante Alemã. Naquele ano, com uma guarnição de 93 homens, dos quais 53 cadetes, e segundo o coordenador, e volto a citar, o navio foi apanhado por uma das habituais tempestades tropicais de fim de verão e sussurrou de uma maneira dramática, mantendo a opinião pública internacional suspensa durante vários dias, incrédula sobre o que acontecera e o destino dos seus homens. Apenas se salvaram 6 dos seus tripulantes. Fim de citação. O livro termina com referência à presença do primeiro submarino nuclear americano, o Nautilus, o professor também já referiu este episódio, no Polo Norte, em 1958. E diz-nos o coordenador, volto a citar, em 1958, depois de uma primeira tentativa falhada, protagonizou uma viagem extraordinária, chegando à latitude 90 graus 00 norte. Fim de citação. Espero ter-vos deixado uma enorme vontade de ler esta interessante obra. E termino endereçando os meus parabéns ao coordenador da obra, professor Dr. João Moreira Freire, e à Editora Náutica Nacional, na pessoa do Sr. Almirante Henrique da Fonseca, pela iniciativa de publicar esta obra. A todas vossas excelências, o meu muito obrigado pela vossa atenção.
Sr. Almirante Vidal Abreu, as minhas primeiras palavras, e quase únicas, são necessariamente de saudação e de agradecimentos. À Academia de Marinha, na pessoa do seu presidente, que acolheu este evento num período difícil. A todos os presentes, senhores almirantes, minhas senhoras, oficiais e amigos. Ao amigo professor Severiano Teixeira e ao comandante Rodrigues Pereira, que de maneira tão sabedora e distinta me honraram com as apresentações que acabam de fazer, o meu muito obrigado. Ao editor Almirante Henrique da Fonseca e ao seu colaborador Temes de Oliveira, que lamento não poder estar hoje aqui conosco, a minha gratidão por mais esta iniciativa cultural, sempre trabalhosa e arriscada. Devo também deixar uma palavra de agradecimento à Gráfica Lausanense, que me facilitou imenso as tarefas de paginação, indexação, revisões finais, que já tenho conhecido como laboriosas e difíceis em tantas outras oportunidades. Quanto à matéria citada no livro, desejaria referir alguns nomes. O comandante Alves Saltão, que me facilitou o acesso a fontes que eu desconhecia. O Dr. Agostinho de Oliveira, que é o filho de Maurício de Oliveira, o almirante Joaquim Junqueiro Sarmento, o almirante João Nuno Barbosa e o seu irmão Luís, que em nada obstaculizaram a publicação de textos de seus antepassados. Agradeço também ao Sr. Dieter Dillinger, ao engenheiro Gomes de Oliveira e ao comandante Gama Franco, que simpaticamente acederam ao meu pedido de republicar textos seus. E, finalmente, já foi agradecido, mas pela minha parte também, o comandante Costa Canas, que descobriu a pintura de 1911, que preenche a capa deste livro e creio não ser em nada inferior à das Memórias Navais aqui lançadas há um ano. Sem autorização dela, desejaria ainda expressar o reconhecimento que devo à minha companheira de vida, sem a qual nada disto teria sido possível. Depois de tudo o que foi dito, creio que não me competiria dizer mais sobre o livro. Em todo o caso, vou dizer algumas palavras que têm a ver com os aspectos que mais me sensibilizaram, digamos assim, na escolha que fiz. É claro que a escolha partiu de critérios objetivos, de tempo, de localização, de equilíbrios, de espaço, etc. Mas há alguns aspectos. Um deles, que não foi referido, é que desta vez os textos estão organizados e apresentados numa ordem cronológica em que os acontecimentos se deram. O que não aconteceu no anterior e mereceu algumas observações que foram explicadas na altura. Depois de termos realmente pesquisado, de resto, num leque temporal mais amplo, episódios da Marinha Portuguesa, a minha ideia de ir agora olhar para as marinhas dos outros, como eu lhe chamei a certa altura, deve-se ao facto de eu julgar pertinente acentuar a forte identidade sociocultural dos militares que preferem cruzar os mares a outras tarefas mais próximas da gente comum. Isto terá acontecido, sobretudo, nos últimos 2 séculos, em que eu julgo ver uma aproximação grande, visível até nos aspectos exteriores, fardamentos, tipos de navios, etc. Nos últimos 2 séculos, mas também num período em que se, simultaneamente, propagandeia e aprofunda a modernidade que se estava instalando no mundo e pressionando, digamos assim, o fechamento desse mundo sobre ele próprio.
Já foi referido aqui que, além de combates e operações navais, também houve outros casos atribuídos às circunstâncias da vida no mar, ou ainda desígnios que, entretanto, já foram quase todos cumpridos, como o do conhecimento geográfico da totalidade da Terra. No período em questão, digamos que restam, no período, primeiras décadas do século XX, no fundo restam ainda boa parte do conhecimento das situações climáticas extremas, os polos, as grandes altitudes e, em grande parte, a África e um ou outro setor menos conhecido. Como foi dito, realmente aqui trata-se de história. Eu creio que digo na apresentação que talvez pudesse chamar-se, em vez de memórias da guerra e do mar, podia ser da guerra no mar, mas realmente persegui o objetivo de não ser só isso. Gostaria de não esconder a minha visão bastante pessimista acerca desses fenómenos que abraçaram o mundo e que ainda não estão totalmente resolvidos, alguns deles. A guerra de que aqui são apresentados pelos próprios atores ou por observadores próximos é uma guerra que chamamos convencional, tragédias violentíssimas, mas que ainda eram atuadas com certas regras de comportamento e inúmeros atos de desapego e humanidade. Num contexto catastrófico, mas também com fortes laivos de dignidade pessoal e coletiva. De entre os vários arranjos gráficos que procurámos e que considerámos para a cobertura gráfica do livro, acabei por fortemente me fixar neste, talvez por ser mais triste. As letras do livro anterior são brancas, estas são negras, e penso que isso, digamos, do ponto de vista imagético, terá acentuado esse aspecto. Mas, no meio, ou ao lado de uma coluna de couraçados, com a devida escolta lateral, a presença daquele veleiro, que não sabemos se é de pesca ou se é de pequena cabotagem, para mim foi determinante para simbolizar que o mar é de todos, ou seja, não é de ninguém. Apesar isto dos dramas que se aproximavam. Esta pintura foi feita em 2011, os navios aqui pintados existiam e alguns desapareceram poucos anos depois. Julgo que não mais haverá batalhas navais como estas, nem combates singulares entre navios, aéreos e meios submarinos com a espetacularidade que assumiram alguns deles nos dois grandes conflitos mundiais. Mas oxalá que estas guerras não sejam substituídas por outras, mais insidiosas, mas não menos traumáticas, de que já tivemos algumas provas no último meio século. Finalmente, pensando em termos navais e sociais, parece-me significativo o fim da existência de almirantes embarcados, comandando forças navais e arriscando a morte em combate como o mais humilde dos seus marinheiros. E de que aqui encontramos variados casos em diversos quadrantes nacionais. O que é em tudo diferente de almirantes instalados em terra, ligados às forças operacionais apenas por meios de comunicação eletrónicos. Penso, contudo, que cada época terá de saber inventar os modos de consciencialização, de identidade e de liderança para mobilizar cidadãos para aquelas coisas difíceis de que o mundo atual, pós-moderno, parece não cuidar. Muito obrigado.